Bom dia a todos e todas. Rogamos a Jesus que nos envolva na sua paz, na sua luz, no seu amor, neste encontro que é sempre muito feliz para a minha pessoa. Estar aqui na Cobem é sempre uma oportunidade de reencontros, de revivências, porque a Cobem faz parte da minha história espírita e da história do NEFA, que veio a ser fundado por mim e por outros companheiros e companheiras. No momento em que nós estávamos por criar o NEFA e a sua sede, os seus recursos de instalação, a Cobem foi de apoio primordial para nos ajudar. Perdão, eu estou lembrando de Tia Noélia e de tantos outros companheiros e companheiras que já estiveram por aqui e que, por certo, estão aqui conosco neste momento. E claro, sempre com o amor do nosso amado vovô Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é uma figura que merece de todos nós não apenas um respeito, mas uma profunda reverência por tudo que ele representa, não só como um verdadeiro estandarte do espiritismo, mas também por representar para nós uma condição de guia espiritual, de servo do Cristo, de um filho dileto de Maria de Nazaré, que com sua postura magnânima, com sua profunda sabedoria e respeito pelo ser humano, tem sido para nós sempre um luzeiro, um farol, efetivamente um farol. Bezerra é o pai, é o avô, é o amigo de todos nós. Não se caracterizou nunca por ser o guia de um médium, senão o guia para todos nós. E naturalmente que a este espírito luminar, a este sol de sabedoria e de amor, nós temos a mais profunda gratidão e devemos sempre manter para com ele essa atitude de gratidão filial. E é justamente em homenagem a Bezerra que eu vou até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe, e no item, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Para falarmos exatamente da gratidão, e para falarmos da gratidão a Bezerra. A mensagem do Espírito de Santo Agostinho, e justamente por isto, ela nos merece muita atenção, porque Santo Agostinho, que é um dos próceres da nossa codificação e que foi tomado como santo, teve uma vida, antes de tornar-se cristão, bastante contraditória. Santo Agostinho, ele foi um sensorialista, um sensualista. Como um rector, como um professor em Roma, ele gozou de todas as facilidades, todas as disponibilidades que lhe foram dadas pela sua condição de um funcionário público bastante graduado. Digamos assim, traduzindo para a linguagem moderna. E Santo Agostinho, ele era um homem dotado de beleza. Ele tinha belos traços, embora não fosse nascido em Roma. Ele era da região hoje da Turquia. Ele era considerado um cidadão romano pelo domínio que Roma estendia, não só na Europa, como parte do Oriente. E por ser dotado de muita beleza, e por ser altamente sedutor, inteligente, um filósofo maniqueísta, um filósofo que estava sempre às voltas com a eterna dualidade do universo, é isto que é o maniqueísmo, grosso modo,
Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, tinha dentro da corte romana um trânsito aí por volta do século 2 a 3 depois de Cristo. E tinha uma mãe chamada Mônica, que era uma mulher extremamente virtuosa e cristã. Enquanto Mônica já houvera adotado o cristianismo, Agostinho dela fazia pouco, porque a sua cultura, a sua inteligência, o seu hedonismo, o seu maniqueísmo não incluía o pensamento do Cristo como plausível para o seu intelecto. E Mônica sofria muito porque desejava a santidade do filho. Ela queria que seu filho pudesse avançar para além do pensamento que mantinha, pudesse adquirir virtudes, inclusive por causa do seu comportamento hedonista e, por vezes, irrefletido e irresponsável. Em uma dessas situações que permeiam a vida de um belo, bom rapaz, muito bem posicionado na sociedade, quando ele estava por volta dos 30 anos, foi obrigado, praticamente por deveres da corte e por sugestão do imperador, a casar-se. E ele não queria este casamento, ele não desejava, por uma simples razão. Ele desejava continuar a usufruir a vida como até então vinha usufruindo. Embora a moça fosse apreciável e ele gostasse dela, ele queria manter a sua independência. E à medida em que o tempo foi passando e o noivado, o compromisso se aprofundando, narra-nos Humberto Roden, falando da vida de Agostinho de Hipona, ele resolve não casar e tenta argumentar suas razões para tanto. Entretanto, a situação social, os deveres e compromissos que lhe eram impostos, não facilitou essa sua decisão. E o fato é que, na medida em que ele viu o tempo do compromisso para afirmar-se, ele decidiu fugir de Roma. Para manter sua independência, ele decidiu fugir de Roma. E fugir de maneira, claro, furtiva. Sabemos o que é que a história nos diz sobre os imperadores romanos e, aliás, sobre os reis em geral. A decisão de um rei e de uma rainha, de um imperador, de uma imperatriz, a ela não se foge, mesmo quando trata-se da incidência em nossa vida pessoal. O súdito não tem direito à escolha. Mas Agostinho, que tinha um espírito muito independente, não aceitou essa decisão e resolveu fugir de Roma. E falou isto para a mãe, que é aflita, mas também feliz pela decisão, porque a sua solteirice, a solteirice do filho, poderia propiciar a vida santa que ela desejava para ele. Ela decidiu que iria acompanhá-lo. E é assim que, durante uma noite, Agostinho sai de Roma e vai para o posto, se não me engano, de Ostia, demandando voltar para a região onde ele sempre viveu, mais distante, mais escondido, que é a região de Hipona. O fato é que, no porto, o navio não saiu no horário previsto e, não tendo onde ficarem ele e a mãe, foi Agostinho e Mônica até uma igreja. E estavam ali orando, estava Mônica orando pelo filho e ele simplesmente descansando na igreja, quando repentinamente Agostinho sai e decide que vai embora sozinho, deixando sua mãe ali na igreja. Agostinho se evade, vai embora, toma o rumo da sua vida, e aí, passado o tempo, a gente vai entender da história de Agostinho que ele vai se reencontrar com sua mãe e que a sua chegada até o cristianismo, ela é incidental, ou melhor, dentro das leis de causa e efeito, ela tem toda uma motivação anterior, porque ele vai esgotar sua experiência, fugindo de Roma na direção da sua liberdade. Mais do que nunca, Agostinho mergulha num completo hedonismo. Ele mergulha numa vida dissipativa. E
com amigos epicuristas, ele maniqueísta, mas com amigos que adotaram o epicurismo, ele vai constituir uma pequena comunidade para justamente refletir sobre a questão do prazer, da dor, da vida, enfim. Como filósofo que era, ele começa, neste retiro com os amigos, a ter processos que hoje chamamos de depressão. Agostinho entrou em uma profunda depressão espiritual, mais do que psíquica, espiritual. E neste processo espiritual e psíquico, ele não vê mais sentido na vida. Os amigos ficam preocupados, porque aquele belo rapaz, aquele belo homem, aquele homem que era sedutor, conhecido pelas suas conquistas, repentinamente estava numa posição deplorável, muito deplorável. E alguns amigos começaram a trazer as muitas opções de conversas e de estímulos para que ele pudesse sair daquele estado. E um deles é um bispo da cidade em que ele estava, agora me escapa o nome, que vem conversar com ele sobre o Cristo, sobre a mensagem do Evangelho. E no primeiro momento, ele reage como reagia com relação à sua mãe, de forma bastante irônica, reativa, mas o bispo, ele insiste nessas conversas com Agostinho porque percebe que ele deseja algo que o mundo não pode mais oferecer. E passado algum tempo, depois de alguma insistência, Agostinho começa a manejar pergaminhos, começa a manejar as fontes onde estavam a mensagem do Cristo. E aí, ele começa a sofrer uma profunda transformação. Ele começa a meditar sobre o sentido da existência, da vida, a cotejar com os ensinamentos do Cristo e, paulatinamente, Agostinho vai, então, adotar o cristianismo para a felicidade da sua mãe, mas também para a nossa alegria e gratidão, porque Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, é um dos mentores que faz parte da Grei do Espírito de Verdade, que vem nos ensinar. É dele aquela famosa questão do conhece-te a ti mesmo, que não foi respondida por Platão no Evangelho segundo o Espiritismo. É Santo Agostinho que, na questão 919, nos vem falar exatamente sobre o problema do autoconhecimento. Mais do que talvez Platão, se ele não foi o próprio Platão reencarnado, não estou fazendo revelação. Não estou dizendo que Santo Agostinho foi anteriormente Platão. Não é isto que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, a feição de, ele poderia ser, mas tudo indica que não foi. Mas como Platão foi quem nos propôs a questão do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, e conhecereis toda a verdade e dispensarás as consolações dos deuses, é esta mais ou menos a frase do ensino platônico. Santo Agostinho vem nos falar sobre o autoconhecimento porque ele viveu a situação que aí está proposta do autoconhecimento. Chegar existencialmente até o fundo do poço e ali buscar uma âncora de salvação, uma corda para sair deste poço e encontrar alguma luz. Ele então vai nos falar do que é necessário para que nós, espiritualmente, não estamos falando de processos da psicologia, que é uma outra questão, mas espiritualmente alcancemos o contato conosco mesmo, com a nossa realidade interna e psíquica e passando, portanto, a nos conhecermos melhor. O fato é que é Agostinho, o filho ingrato, que vem falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E ele abre o tópico do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando exatamente que a ingratidão dos filhos é um dos maiores problemas do coração ou dos sentimentos. É uma das situações afetivas mais dolorosas que pode existir, dado que, naturalmente, quem traz um filho ao mundo, uma filha ao mundo, que se aplica em dar-lhe tudo que há de melhor, nas expectativas, nas esperanças, na educação, nos bens materiais e, sobretudo, quando há bens espirituais, ou seja, o pai e a mãe transmitem para seus filhos valores, hábitos, crenças de natureza
ética, honrada, elevada, e ver este filho, esta filha, lhes devolver com a indiferença, com desprezo, ou sem nenhum gesto ou atitude de reconhecimento pelo que recebeu, naturalmente que, reconhece Agostinho, há uma dor muito profunda, porque os pais sempre esperam dos filhos algo que valide, inclusive, a sua criação, o seu ato de educar estas crianças, estes filhos, estes adultos. E não recebendo, naturalmente que eles podem se sentir invalidados nessa paternidade, nesta maternidade. O que nem sempre, se tiverem uma certa maturidade psicológica, emocional, uma certa segurança, deve lhes afetar na medida em que, na maioria das vezes, afeta. Porque um pai e uma mãe têm que ter a consciência do seu dever cumprido. E como diz Khalil Gibran, os nossos filhos não são nossos, são filhos da vida. O nosso processo de educar filhos, de dar-lhes um material instrumental para serem cidadãos e cidadãs da vida, do bem, e para quem tem crenças da espiritualidade, vai depender também do fator individual, do fator inteiramente pessoal, do livre-arbítrio de cada qual e da evolução que cada qual tem. E é justamente esse ponto que Agostinho, depois de abrir com essa avaliação da natureza afetiva da ingratidão, vem nos descrever em um texto razoavelmente longo, que eu solicito a vocês, irmãos e irmãs, que façam essa leitura. Ele vem nos mostrar a estrutura dos laços de família, aonde devem ser cultivados os hábitos da gratidão. E ele nos fala sobre o que é a encarnação. Por que se encarna uma pessoa dentro da família para exercitar a gratidão? E qual é o papel dos pais na educação desse espírito? Ele então nos explica que muitas vezes, lá no mundo espiritual está alguém que foi o nosso desafeto do passado. Está alguém com quem temos graves compromissos. Está alguém que precisa ser reeducado, acolhido, amado. E estes pais, estes futuros pais, vão e aceitam a tarefa de este antigo desafeto, este antigo credor, às vezes também devedor, possa retornar e estar sob a sua tutela. E é exatamente neste momento em que os hábitos da educação, os envolvimentos que a encarnação estabelece, a lei de causa e efeito estabelece entre filhos e os pais, que vem toda uma dificuldade e todo um desafio. Agostinho nos lembra que muitas vezes este que está junto a nós, como filho ou como filha, é aquele desafeto, alguém a quem prejudicamos, via de regra. E é preciso que, ao educar esta pessoa, lembremos deste aspecto, ou seja, de que ali necessariamente não é um ato somente de ingratidão, há um ato de antipatia voltada para o pai, para a mãe ou para ambos. Porque as lembranças, as memórias do ontem, aquelas dificuldades vividas, retornam na encarnação, se não de forma muito clara, e às vezes o é, o filho, a filha tem a clareza, o pai e a mãe também, a clareza da memória espiritual da relação entre eles, mas por vias muito indiretas. Para não falarmos que, naturalmente, durante um processo encarnatório, ou nesta vida, não vamos atribuir problemas sempre a vidas anteriores, nesta vida, mesmo com um filho desejado, uma filha desejada, mesmo com uma paternidade e maternidade desejada, muitas ocorrências se dão no processo. E o pai e a mãe, como não são somente pai e mãe, são seres humanos, são homem e mulher, são trabalhadores, são cidadãos, passam por agruras em que o exercício da paternidade sofre influência e sofre suas dificuldades também. Momentos de impaciência, momentos de gestos impensados, conflitos, uma série de questões envolvem a relação da paternidade e da maternidade. Não é uma tarefa somente sublime, é uma tarefa árdua. Ser pai e ser mãe é uma provação de natureza espiritual. Não é um deleite.
e um ato de uma profunda responsabilidade, que é sempre bom a gente ressaltar. Porque falamos da paternidade e maternidade com uma certa fantasia. Quando se pensa em ter um filho, uma filha, via de regra, até quando se o deseja, ou se a deseja esse filho ou filha, tem-se aquele âmbito dourado, bonito, belo, daquela criancinha, daquele objetinho que vai nos dar um enlevo, que nos vai dar a satisfação. Comumente projetamos em uma criança, quando ela nasce e durante um bom tempo da sua vida, as nossas fantasias não satisfeitas. Como a gente diz, né, o narcisismo que há em nós, a gente transfere para aquele filho, quer que ele seja perfeito. A nossa filha tem que ser maravilhosa. Queremos que essas crianças, elas cumpram metas que nós não cumprimos. E aí começa o problema do conflito, que vai redundar em atos de gratidão, ingratidão, de revolta, de aceitação ou não aceitação. Enfim, todas essas variáveis que estão presentes na relação humana. O ato, portanto, de adotar uma criança, de decidir que vai ser pai ou vai ser mãe, é um ato de uma profunda gravidade. Não é um ato somente afetivo. Deve envolver toda uma série de previsões, de questões que envolvem o ato de educar. O ato de educar é o ato primordial da relação paterna e materna com aquele que vem a ser adotado. E é este o tom que Agostinho nos lembra. Ou seja, quando nós recebemos esse espírito rebelde, quando nós recebemos esse espírito com o qual temos a diferença, nós precisamos educá-lo, fazê-lo rever muitas das suas posições perante a vida. E isto vai redundar para o pai e para a mãe vitórias pessoais, porque muitas vezes, sim, este filho, esta filha, vem como uma provação, vem como prova. Não é só maternidade e paternidade que é uma prova. O ato de educar uma criança, o ato de educar uma pessoa é uma prova a que somos expostos perante a lei de causa e efeito. E o sucesso ou fracasso desse processo, obviamente, que em grande parte pertence ao adulto, enquanto o reencarnado, a reencarnada é uma criança, mas depois também fica por conta, sim, da individualidade que está aqui presente na Terra. Meus problemas, minhas dificuldades, as nossas dificuldades e problemas não podem ser atribuídas somente ao meu pai e à minha mãe. Aquela famosa questão do trauma. Eu sou assim porque fui traumatizado pelo meu pai e pela mãe. O trauma é importante. A teoria do trauma é extremamente importante, não vamos negá-la. Mas ela não explica toda a questão. Porque há traumas que parecem ser negativos, que têm efeitos positivos. E há traumas que são originados de situações aparentemente positivas. Porque trauma, no seu original alemão, Traum, significa marca, ou significa sonhos, ou marcas produzidas por sonhos, ou por estados de sonhos. Trauma, portanto, não é o traumatizado ortopédico. O trauma não é o traumatizado por uma queda. O trauma, se a gente puder hoje pensar, é a marca. Uma marca feita num estado anterior, inexplicável, de sonho. Por isso, Freud falaria do umbigo dos sonhos, ou umbigo do trauma. Ou seja, aquela situação que nos marcou e que nós não sabemos por que estamos marcados, mas que nos marcou. Provavelmente em etapas muito antecipatórias da aquisição de linguagem, e que não produzimos sentido, mas que vigora em nossas vidas. Então, não podemos dizer que tudo advém da relação com o pai e com a mãe, até porque nós sofremos traumas durante toda a vida. Nós sofremos o trauma das passagens de idades. Sofremos traumas quando saímos da condição de criancinha e vamos para o primeiro dia na escola. Quem aqui lembra o seu trauma do primeiro dia da escola? Eu lembro. Eu tenho uma clareza muito grande do meu primeiro dia na escola. E eu fui traumatizado da seguinte maneira. Não é à toa que hoje o meu sonho de consumo, acho que não vou cumpri-lo nessa encarnação por prova, é ter uma Mercedes. Coisa que jamais terei, porque sou professor, e vocês sabem que a vida de professor
Eu sou psicólogo, vocês sabem que a vida de psicólogo que não é aproveitador de oportunidades, não é oportunista, nem alpinista social, e psicanalista sendo psicólogo, que as pessoas não gostam, que acham que psicanálise só sabe de indecência, e a última coisa que a psicanálise não tem. Mas enfim, é uma vida difícil, árdua, eu sou um zumbi medicamentoso, sim, eu estou encarnado graças a remédios, é esta a minha situação, eu tenho que tomar um trombolítico, senão eu posso ter um AVC, posso ter qualquer coisa e morrer, né, daqui para ali. Enfim, eu tomo simvastatina, eu tomo um monte de remédio. Então eu sou uma farmácia mais ou menos ambulante. E quando eu chego toda vez para comprar a minha cascata de remédios, eu fico assim pensando, peraí, está faltando algum. Um instantinho, deixa eu lembrar qual é. E a moça diz, é tudo isso. Eu disse, minha filha, se eu desse trela, era mais um pouco. Mas, enfim, eu sei que nessa encarnação, devido às limitações que, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, me deu, eu não vou ter Mercedes. Não vou ter. E eu me consolo em ter meus carros 1.0, agora uma irmã muito generosa, um cunhado maravilhoso, quase que me presenteou com um carro 1.6 de 2013, mas eu estou muito feliz, amo o meu carrinho, Deus o abençoe, que ele continue me levando para cima e para baixo, mas meu sonho era ter uma Mercedes. E aí eu fico pensando, eu sempre penso, por que eu queria uma Mercedes? Não é porque ela é linda, um carro esporte Mercedes é uma coisa muito linda, ainda continua sendo, né? E na minha adolescência era a coisa mais elegante, bacana que existia, ter um Mercedes. Mas o fato é que no meu primeiro dia de aula, na escola Oswaldo Valente, em 1961, vejam como eu sou velho, hein, gente? Não se enganem com essa pelezinha quase enrugada. Né? Eu sou velho, tenho 63 anos de idade, graças a Deus. E por persistência do mundo espiritual, porque eu já tive 3 oportunidades de desencarnar, e eu queria, e eles disseram, não, volte. Eu queria. Eu posso contar aqui as situações. Eu queria. Eles disseram, não, volte, volte e volte. Uma delas foi em um lugar chamado... como é o nome, meu Deus? O Boqueirão, não. Fica lá na Chapada. Eu estava nadando muito, e fui para cima e para baixo, e estava muito feliz da vida. Ai, meu Deus, é uma cachoeira enorme que fica no buracão. O Buracão. Olha, o nome é o Buracão. Olha, vocês vejam o nome onde eu ia morrer. No Buracão. Um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Mas para mim ia ser mortal. E aí, resultado. Eu cheguei no Buracão, fiquei entusiasmado, para cima e para baixo. Para descer, é uma descida que você desce. É degrau mais ou menos de 1 metro, 70 centímetros, 50. Então você desce. Gordo, então, a gravidade ajuda, você vai para baixo rapidinho. Muito bem, nadei, fui para cima, fui para baixo, feliz, vendo o buracão, água, aquele estrondo maravilhoso, aquele êxtase, e na hora de vir embora, o guia, 4 horas, corre pessoal, vai descer o sol, a gente tem que caminhar ainda 1 hora. E lá vou eu, né, com meus 100 quilos, hoje eu estou com 107, 100 quilos tentando subir. E claro que na hora de subir, dá uma passada de 1 metro, 50 centímetros, 70 de degrau, você vai. E aí eu fui, e quando eu cheguei a um certo ponto, aí começou aquelas onzeiras, e eu disse, eu tenho que sentar para descansar. Eu me lembro que com toda a classe e toda a categoria, até para desencarnar, eu cheguei, me sentei numa pedra, uma pessoa estava junto a mim, eu disse, espera aí que eu vou dar uma descansadinha, e logo eu volto. E aí eu, com toda a categoria, fui me deitando. E aí, eu não sei quanto tempo, eu me vi numa enfermaria e deitado em cima de uma maca. Junto de mim, um amigo espiritual, o Dr. Aristides Maltês, e junto a Dr. Maltês estava Sheila. Aí eu deitado na maca, abri os olhos, e o Dr. Aristides chegou para mim e disse, meu filho, volte. Eu disse, mas está tão bom aqui, deixa eu ficar. Deixa eu descansar um pouco, daqui a pouco eu volto. Sheila, com aquela voz fininha, né? Bem fininha, disse, Rui, volte agora. Eu disse, mas está bom aqui, deixa eu ficar um pouco, só um pouquinho. Volte, Rui. Aristides, volte, meu filho, não é tempo, volte agora. Não, deixa eu ficar. Aí Sheila disse, Rui, volte agora. Eu, acordei,
Estava a irmã lá, companheira, encarnada, né, dizendo, Ruizinho, Ruizinho. Eu digo, tá tudo bem? Ele disse, eu estou ótimo. Eu estou uma maravilha. O povo, os amigos, né, a gente estava com um grupo relativamente grande, me olhando com aquele olhar de espanto, querendo saber se eu era uma aparição depois de desencarnar. Mas o fato é que era para eu ficar. Eu queria ter ficado. Teria sido tão bom, não é? Oh, meu Deus, é um conforto, uma sensação tão boa, leveza. Enfim, me livrar de 100 quilos, já pensou? Não é mole? Mas, enfim, não deu. Aí eu tive que voltar. Tive que voltar, graças a esses dois companheiros. A companheira é o nosso querido companheiro, pai espiritual. Voltei, estou aqui para colocar a mosca na sopa de vocês, como dizia Raul, né? Enfim, o fato é que eu não vou ter jamais um Mercedes, mas, mesmo tendo que desencarnar ou não desencarnando e não tendo Mercedes, eu me lembro que no primeiro dia que eu fui para a escola, eu estava lá, chegando no Jeep do meu pai. Meu pai tinha lojas de ferragens naquela época, era uma coisa bastante bacana. Ele tinha 2 carros, ele tinha um Jeep, aliás 3, tinha 2 Jeeps para viajar para o interior e tinha um carro bacana, não é? Bom, nesse dia ele me levou para a escola de Jeep. E lá vou eu de Jeep. Eu adorava Jeep, achava bacana. Não é esse Jeep de hoje não, é aquele Jeep que tinha uma capota atrás, que tinha aqueles bancos de ferro, e a gente, criança, gostava de viajar para pegar o vento, aquela história toda. Eu adorava o Jeep. Tinha um banco duro pra caramba. A gente sentava ali na frente, eu sentado junto dele. Quando eu cheguei na escola, que eu entrei, fui para o curso infantil de Dona Floriceia, Pró Floriceia. Aí, aquela meninada sádica começou a dizer, ele veio de Jeep, ha, 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 ha. Eu aí... Estava tão feliz, fui ficando constrangido, achando que alguma humilhação, algum bullying estava acontecendo. Naquela época não se falava de bullying. Criança, quando queria abusar, outra abusava mesmo, não tinha esse problema, ele se resolvia. Agora que não pode, né? No politicamente correto, não pode. Se fosse agora, eu iria dar uma queixa, meu pai iria dar uma queixa, a polícia ia dar uma queixa, o Ministério Público Federal ia dar uma queixa, enfim. Mas naquela época não, era tudo tranquilo, né? E aí eu fiquei constrangido e chorei. Aí Pró Floriceia chegou e disse, mas por que você está chorando, Rui? Porque falaram do Jeep do meu pai. Eu lembro dessa cena. Voltei para casa, quando cheguei em casa, eu contei para minha mãe, que contou para o meu pai. No outro dia, meu pai me botou no carrão dele, olha só o narcisismo paterno, deveria ter me botado no Jeep novamente, até eu aprender a não chorar por uma bobagem dessa. Mas ele... Como aquele pai que quer atender vontade de criança, me botou dentro do carrão, aí eu cheguei no Windsor Deluxe dele, carro importado, maravilhoso, né? Lá na frente. Mas a minha criança ficou satisfeita. Por isso eu quero um Mercedes. Imagina se a teoria do trauma é tão simples assim, não é? Então, claro, pai e mãe não são responsáveis por tudo. O fato de eu querer Mercedes não é por causa dessa ocorrência traumática no primeiro dia de escola, mas por outras razões e desrazões. Enfim, os pais não devem se sentir inteiramente responsáveis pelas condutas dos seus filhos, porque, e aí o Espiritismo nos ajuda a entender, nós não somos somente resultados da aprendizagem dessa vida, e não somos somente a resultante daquilo que temos na relação com nossos pais. Embora estes tenham uma função de educar, e aí eu tive uma mãe, aqui compartilho com Neide, minha querida prima, irmã, uma mãe extraordinária, uma mulher extraordinária, eu tive nela uma mãe profundamente educadora. Não sei se Neide, com minha mãe, enquanto esteve com ela, sob a tutela dela, teve minha mãe, a mãe que eu tive, porque cada mãe é uma mãe para cada filho. Não existe essa mãe que é igual para todo mundo. Cada mãe é uma mãe para cada filho. Cada pai é um pai para cada filho. E cada filho ocupa um determinado lugar para cada pai e para cada mãe. Então vocês veem que é uma combinatória complexa. Então eu falando aqui da minha mãe, Risoleta, Maia Diamantino, não sei se estarei falando da tia-mãe de Neide. Mas minha mãe foi uma mulher extraordinária.
Isso se dá pelo reconhecimento. Não, ela não era de uma intelectualidade fulgurante. Também não era nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Não se trata disso. Se trata da sabedoria e do respeito profundo que ela tinha para com cada filho, para com as pessoas. A atitude ética que ela tinha. Ela ia na casa dos filhos, ela não abria uma geladeira. Ela nunca se intrometeu na vida dos filhos. Ela nunca defendeu filha contra genro, nem nora contra filho, nem filho contra nora. Ela sempre deixava cada qual o encargo de resolver as questões de sua vida. Respeitava profundamente. E ela estava ali para ser para nós um anteparo. Então, a esta mãe eu tenho uma profunda gratidão, porque ela me ensinou esses valores de respeito irrestrito ao espaço do outro. O respeito irrestrito à natureza do outro. Sem jamais criticar. Se você chegasse junto da minha mãe para falar mal de alguém, ela dizia: meu filho, minha filha, fulano, cada qual tem sua vida. Era esse o ponto. Nunca aceitou, nem com os filhos, que a gente falasse qualquer coisa acerca de qualquer pessoa. Ela poderia até pensar, mas não permitia. Então, esses valores são transmitidos pelo pai, pela mãe. Claro que também valores negativos, do jeito que estamos vendo maternidade e paternidade irresponsáveis, muita gente está despreparada para educar. Estão criando filhos de uma forma profundamente negligente, sem se darem conta. Olha o que eu falei há pouco, aparentemente fazendo o bem, que não é um bem. Por exemplo, cedendo em tudo que o filho, a filha deseja. E não é este o caminho. Nós temos que aprender a privar a criança, a frustrar a criança, a castrar a criança. Isto é um ato de educar. Para mostrar para a criança, no processo da educação, princípio fundamental de qualquer convivência civilizada, que nós não podemos tudo, não temos direito a tudo e não somos tudo. Nós não somos o centro do universo. Nós temos um direito que termina aonde começa o do outro. E temos deveres que sempre nos faz conviver civilizadamente. Esse é o princípio kantiano. Princípio kantiano, né? Imperativo categórico de Kant. Todo mundo que tem um processo ético dentro de si, que deve ser inato, só não é inato porque é adulterado pela corrupção social, por isso existem os direitos, as leis, a ius, mas o imperativo categórico de Kant é: rigorosamente nós não precisamos que ninguém nos cerceie. Internamente, por termos essa mensagem, esse código divino da ética, com filiação a Deus, nós sabemos e devemos agir como sabemos a priori. O problema, reconhece Kant, é que no convívio social nós nos corrompemos. Então essa ética, ela é perdida e faz-se valer o direito. E o direito, então, nos obriga aos deveres. Mas se formos pessoas éticas, ninguém, nenhuma lei precisará agir sobre nós. Nós saberemos exatamente pelo dever, pelo imperativo do dever, como agir para com o outro, respeitando o limite. Essa é uma posição de um idealista. Kant, Immanuel Kant, é um idealista, é um filósofo idealista, essencialista, monista. E aí ele coloca essa questão para nós, que sabemos que na prática não ocorre. Justamente porque é na criação dos filhos, é na relação com esses filhos, que nós vamos perdendo a estribeira. E numa sociedade como a nossa, de pleno consumo, de plena sedução por ter coisas, pelo famoso ter, a dialética do ter e do ser, do famoso ter, as nossas crianças são invadidas por este ter. Para elas, a condição de ser na sociedade é ter coisas. E os pais e mães negligentes, pensando fazer o bem, quando os filhos começam a manifestar qualquer desejo, atende-lhe, para que meu filho não seja traumatizado como eu fui. Eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri na mão do meu pai e da minha mãe. Eu quero que eles tenham tudo que eu possa dar. Permitam-me um profundo equívoco.
É preciso que não só nas coisas, como nas atitudes, nos hábitos, nas crenças que uma criança tem, a gente mostre para ela que ela não tem tudo, não é tudo e não ocupa todo o espaço na nossa vida. Ela ocupa um pedaço importante, mas não é tudo. E esta mensagem tem que ser dita para ela reconhecer a noção do limite. Até onde eu posso querer? Senão ela enlouquece. Ou seja, no dia em que ela cresce, que ela chega ante a sociedade, achando que vai ter uma continuidade do pai e da mãe, que lhe dá tudo, quando ela não encontrar, ela tem dois caminhos. Isso segundo a visão psicanalítica. Ou ela se torna perversa, ou seja, não aceita o limite e encontra formas de driblar a lei. Não precisamos dizer qual é o melhor âmbito aqui, para não constranger pessoas que nos ouvem, inclusive, pela internet, mas não precisamos dizer qual é o âmbito em que este ato perverso mais se reflete. Do que está óbvio na lei, e o sujeito diz, não, não é assim, é assado. Isso a gente chama de desmentido. É desmentir o lugar da lei. Faz de conta que atende à lei, mas na verdade dribla e faz aquilo que é do seu gozo. E a outra posição é do psicótico. Ou seja, quando eu desejo uma coisa, quando eu demando algo e a realidade não me responde, eu não tenho suporte como os neuróticos têm, creio que sejamos quase todos aqui. Neurótico não é ofensa. Do ponto de vista psicanalítico, é uma bela posição psíquica, tá? Ou seja, é do sujeito, da sujeita que entende a lei, entende a limitação, responde na castração. Sabe que não pode tudo e não terá tudo. Que lida bem com isso e se torna produtivo. O psicótico não consegue responder desse jeito. Ele enlouquece. Ele apela para o delírio, para a alucinação, porque o seu desejo não atendido tinha uma promessa anterior de que sim. E aí entra a criação do pai e da mãe. É o pai e a mãe que dá um nirvana para o filho e para a filha. E quando ele tem que enfrentar a realidade sem o suporte do pai e da mãe, ele não consegue responder. Por isto, é importante que, mesmo arriscando a ingratidão dos filhos, a raiva deles, o que seja de atitude que consideramos negativa, a gente tenha a coragem de educá-lo. Ontem, nós estávamos, depois da atividade do NEFA, com um casal amigo que tem uma criança linda. É muito linda essa criança. Eu acredito que ela seja médium, inclusive, bastante promissora. Chama-se Chico. Chico é uma criança linda, mas, olha, está com uma linguagem, uns 2 anos de idade, que você fica encantado. Mas a gente não está fazendo algum gracejo, brincando, aquelas coisas que a gente fala, enfim, quando a gente está junto, e ele chegou assim, olhou para mim e disse, eu não acho graça nenhuma. Eu olhei para ele e disse, sim, Chico, você não acha graça, mas eu como velho acho. E quando você crescer, você vai ver que tem razão para achar graça nessas coisas. Mas agora não, você é criança. Ele voltou para mim e disse, não acho graça nenhuma. Eu disse, o espírito de Emmanuel deve estar junto dele. Com esse rigor só pode ser Emmanuel. Não, eu sei, todo mundo vai dizer, não, Emmanuel já reencarnou. Não, não reencarnou não. Balela. Mas enfim, eu brincando assim, né? Inclusive, de vez em quando, ele disse, Emmanuel, está chegando. Uma criança de 2 anos que não sabe nem quem é Emmanuel, tá? Ele diz, Emmanuel chegando, Emmanuel, que maravilha. Outro dia a gente estava reunido, daqui a pouco ele olhou assim para cima, vindo lá de cima, ficou olhando, daqui a pouco ele olhou para baixo, olhou para o lado, olhou para uma posição e disse, Emmanuel. Nada melhor do que pessoas viciosas que gostam de dizer coisas bobas em termos de doutrinários. Mas, enfim, não vamos entrar nessa discussão. O fato, a gente aqui está em outro momento, não é? O fato é que Chico está naquela fase de desafio. Ele está naquela fase em que ele demanda. E quando ele demanda, ele quer ser atendido. E a mãe dele, felizmente, é uma pessoa que tem suas dificuldades, mas ela está entendendo o ato da castração. Então, ontem estávamos ali comendo uma pizza e Chico queria pegar ovo, né? Queria pegar bichinho, não sei o quê, dentro da livre em que estávamos. E, de repente, a mãe disse, não, Chico, só pode um.
Aí ele ia lá na prateleirinha, olhava para a gente, ele me olha como se eu fosse um pai, eu não sei qual é a minha relação reencarnatória com ele. Ele me olha e dizia, Rui, só um, né? Eu dizia, só um, sua mãe disse, só um. Aí ele ia e voltava, olha a castração, ele ia e voltava, tentava se apoderar do objeto, a mãe dizia, Chico, só um. Ele, só um, né? Aí olhava para mim e disse, só um, Chico. Aí ele voltou para junto da mãe, ele faz assim, aquela carinha, baixou o olho, olhou para baixo e ficou assim um tempão. Aí a mãe disse, ele vai ficar assim um tempo, daqui a pouco ele melhora. Ele disse, deixa mesmo, ele tem que aprender. É o momento de dizer para ele que ele não pode ter todos os Kinder Ovos que ele quer. Ou Kinder Ovos, perdão internet, Kinder Ovos. Não vai ter. Não vai ter todos os bichinhos da delivery. Não vai ter tudo que quer. Ele vai ter que aprender e ser grato a este pai, a esta mãe, a estes educadores, pelo fato de não poder ter tudo na vida. Um dos horrores discursivos que a gente tem na atualidade é a palavra empoderamento. Muito bem, ela é válida em si. Empoderar pessoas significa retirá-las do lugar da subserviência, colocá-las num lugar digno de cidadania, de autoafirmação. Isto é ótimo. O problema é quando nós exageramos no que se chama de empoderamento, achando que, conforme o Obama dizia, we can, ou seja, nós podemos, e podemos tudo. Não. Não podemos tudo. Deus, a lei de causa e efeito, nos mostra que não podemos tudo. Quem tudo pode no universo é único. Só Deus pode tudo. E, conforme Aristóteles, podendo tudo, ele nem tudo pode, porque ele obedece à própria lei que cria. Senão o universo seria caótico. É a famosa afirmativa aristotélica de que Deus é o motor imóvel. Ele produz e no tempo em que produz, ele para. Ele não avança porque o que ele produz ele não pode contrariar. Essa é uma bela conformação do que seria Deus. Mas é nele que vem a afirmativa da continência, da educação, dos processos que nós precisamos ter na relação com os nossos filhos. E é isso que Agostinho nos revela nessa mensagem da ingratidão dos filhos e os laços de família. Que é nestes laços que os pais devem arriscar, devem colocar à prova este lugar de educadores e conduzir estes filhos da maneira que eles melhor puderem, naturalmente. Nem todo mundo precisa ser um pai e uma mãe perfeita. Não existe pai e mãe de manual. Não existe pai e mãe de coaching. Pelo amor de Deus, não busquem coaching para fazer paternidade e maternidade. Não existe pai e mãe que aprendam em psicoterapia como ser pai e mãe. Aprendem a ser pessoas que aprendem como lidar com a paternidade e maternidade, mas sem receita. Não existe receita para paternidade e maternidade. Cada qual vive a sua e a sua possibilidade. Não existe livro de autoajuda, nem escrito por espíritos encarnados nem desencarnados, para se dizer o que é um pai e uma mãe. Cada qual será um pai e uma mãe possíveis. E se o filho não gostar, parte desse problema é dele e não seu. É isso que Agostinho coloca. Então temos que educar, mas sim nos colocar também, quem é pai e mãe, não é o meu caso, mas quem é pai e mãe, eu sou pai espiritual, digamos assim, eu sou pai afetivo de muita gente, mas vocês que são pais e mães, genitores ou que criam filhos, tenham essa noção. Não vão responder pela perfeição de seus filhos ou pela imperfeição deles, salvo quando o pai e a mãe pervertem esta posição, atendendo a todas as demandas, ou também o outro extremo, negando tudo peremptoriamente. Isto também não é a posição desejada. Não é a posição recomendável. A gente atende no que é possível, não atende em certas situações para educar, em outras não atende porque não é possível. Há situações que você não pode atender porque não é possível. Você não precisa rasgar seu cartão até ele estourar, porque você está financiando tudo que seu filho quer. Não precisa e não deve.
Então haverá um momento, pai e mãe, eu quero viajar para a Disneylândia. Não, eu quero ir para o São João de Amargosa. Não, eu quero comprar o tênis bacana. Não, eu quero comprar o skate. Não. Por quê? Porque não tem dinheiro. Porque não tem possibilidade. Porque não é o mais indicado para você. Eu odeio você, odeie, mas me respeite. E um dia você vai entender o porquê. Porque se você for pai, você for mãe, você vai entender as razões para tanto. E você, como cidadão e cidadã, vai saber que existem leis na sociedade que não vão lhe dar o skate imaginário o tempo todo, a viagem para a Disneylândia o tempo todo, a não ser que você roube como marginal ou você enlouqueça. O que é que você quer? É melhor sofrer um pouquinho, como um bom neurótico. Reclame. Muito bem. Diga até que me odeia. Pode dizer, não tem problema. Mas me respeite. Me respeite. Então, Agostinho, que foi este filho desrespeitoso para com Mônica, ingrato para com Mônica, porque buscou a sua liberdade pessoal, com base no egoísmo e no orgulho, nas paixões que ele mantinha, é este que nos escreve sobre o que é que um pai e uma mãe devem fazer para que cuide de filhos, sejam eles gratos ou ingratos. E claro, Agostinho mantém a coluna central dos grandes problemas humanos, segundo o ponto de vista espírita. De onde nasce a ingratidão? Do orgulho e do egoísmo. São eles que geram no ser humano esse estado de inapetência quanto à reverência ao outro, aquele que cuida, aquele que dá, aquele que está em posição de benemerência, e do qual, ou de quem, recebemos a gentileza, a atenção, o amor, o benefício. E aí Agostinho nos coloca a diretriz para como reconhecermos em nós, primeiramente, e depois em nossos filhos, o grau de egoísmo e de orgulho que neles existe. E o combate que devemos fazer quanto a isto. Devemos combater o orgulho e o egoísmo. No Espiritismo trata-se sim desta palavra, combater o orgulho e o egoísmo. O que é o combater? É não comparecer, é não aceitar. Aonde haja manifestação de orgulho e de egoísmo, como estava vendo no Chiquinho, é hora de dizer não. Não vai prevalecer seu egoísmo, é um apenas. Seu orgulho, eu estou chateado, todo mundo dê atenção para mim. Todo mundo deixou ele lá chateadinho, continuamos a conversar, daqui a pouco ele voltou e deve ter aprendido de que ele não é o centro do universo. Não vai se fazer sempre a vontade dele. É nessa, na outra e na outra situação que nós vamos levar a nós e aqueles a quem educamos ao ato do reconhecimento, ao ato do agradecimento, a saber que aquele que nos ajuda, que nos apoia, que nos ampara, do seu jeito, como pode, onde há a presença do esforço para fazer o melhor, e aí está uma paternidade e maternidade responsáveis, podemos pensar, é o pai e a mãe que se esforçam para fazer o melhor. Não é o melhor dando tudo, mas o melhor do que é possível. A gente vai então entender que devemos, no nosso caminho, a esses que, pontilhando aqui e ali, nos ajudam a entender a vida. E aí não são só os nossos pais, são os que virão depois. Serão os nossos professores, nossos mestres, serão nossos amigos, serão nossos companheiros. Uma gratidão a tal ponto que, até mesmo aqueles que nos ofendem, que nos ferem, temos a capacidade de agradecer a eles por nos ter mostrado nosso defeito, nossa dificuldade, ou agradecer a injustiça, porque respondemos em um registro que não é o do ódio ou da mágoa. Desse ponto de vista, a gente pensa, como Jesus sempre nos ensina, que o benfeitor, aquele que faz o bem, não necessariamente quer este reconhecimento. Claro que o pai e a mãe sempre o querem, mas nem isso deve esperar. Idealmente, um pai e uma mãe devem esperar que seu filho e sua filha sejam cidadãos da vida corretos,
Se vai agradecer pelo que fez, não é o importante. O pai e a mãe cumpriam um dever. Um pai e uma mãe cumprem deveres. Se houver a gratidão e o amor, isto é um benefício daquela alma encarnada que pode dar ou não. O problema é dela, do seu livre-arbítrio, e no futuro ela responderá com suas provas a esta posição. Mas a atitude de gratidão do verdadeiro benfeitor, ou a posição do verdadeiro benfeitor para quem lhe agradece, não é de espera desse retorno. É de, pelo contrário, minimizar a ação realizada. Lembremos do Cristo. Quando aqueles beneficiados pelo seu amor, pela sua misericórdia, iam lhe agradecer, a primeira atitude de Jesus: não, agradeça ao Pai Celestial. Foi Ele quem fez isso por você. Não agradeça a mim. Não lembro em nenhum momento do Evangelho, não sei se é uma falha de memória, em que Jesus tenha aceito qualquer gesto de gratidão. Ele não aceitava. Quando esta gratidão lhe era dirigida, ele imediatamente endereçava para Deus. Entenda-se, para a lei de causa e efeito. Para a lei divina, para a lei natural, onde Deus se manifesta, conforme a doutrina espírita. Já que Deus não é uma pessoa, não é um indivíduo, não é um espírito, como pensamos, é uma causa. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, é uma causa primeira. É causa, não é gente como nós. Ele é o Criador que está além da compreensão da criatura. Então, Jesus dizia: agradeça a lei que promana de Deus, não a mim. E a posição dos espíritos, como o nosso amado Bezerra, que neste final agora queremos particularmente homenagear, já que estamos em pleno mês ou em pleno período de gratidão ao nosso amado vovô Bezerra de Menezes. Bezerra não precisa da nossa gratidão, nós precisamos agradecer a ele, é diferente. Bezerra não está preocupado se vamos ou não agradecer-lhe, mas nós devemos nos preocupar em agradecer a sua imensa generosidade. Porque em mim, não sei se em vocês, porque é uma experiência inteiramente pessoal, Bezerra alcançou uma posição tão luminar, tão extraordinária em relação a nós, que ele prescinde deste reconhecimento. Ele faz por uma consciência, ele faz por um sentimento de amor profundo ao ser humano. Ele não faz porque espera um retorno, ele faz porque ele ama incondicionalmente. Uma das mais belas passagens que existe na literatura espírita, que são reportagens, como a de Humberto de Campos, é aquela famosa passagem que Bezerra é convidado por Celina, mensageira direta de Maria de Nazaré, a quem ele dedica o seu profundo amor, dizendo a ele que ele está convidado pela Mãe Celestial a sair do nosso planeta e ir para outros planos. E qual é a atitude de Bezerra? Enquanto houver uma lágrima derramada no Brasil, eu peço à Mãe Santíssima a licença para daqui não me apartar. Com isso ele esperava o reconhecimento nosso? Não. Ele fazia isso por um amor. Pelo amor paternal que ele nos tem. É um amor paternal. Ele sempre nos coloca no final das suas mensagens pelos diversos médiuns, o paternal. Mas ele coloca, além do paternal, uma outra expressão, um mínimo servidor. Esta é a posição de Bezerra, paternal e o mínimo servidor. E como servo de Jesus, como servo ligado ao coração de Maria de Nazaré, ele é este nosso Pai espiritual, a quem devemos toda a gratidão. Embora ele não precise da nossa gratidão. Como os pais não precisam da gratidão dos seus filhos,
Mas quem é filho deve se sentir no dever da gratidão para com seus pais. É juntando, portanto, a lição extraordinária de Agostinho do Evangelho segundo o Espiritismo e o exemplo luminar de Bezerra de Menezes, que queremos dizer do sentido inteiramente espiritual do ato da gratidão. Quando nós agradecemos a Deus, agradecemos ao Cristo, agradecemos ao nosso anjo de guarda, agradecemos aos nossos benfeitores como Bezerra, não é porque eles precisem desta gratidão, é porque nós estamos tendo um ato de humildade, vencemos o nosso egoísmo, o nosso orgulho luciférico, entendendo que nós estamos no dever de agradecer a quem nos dá o dom das coisas. Este ato de humildade, de reconhecimento da nossa desvalia ante aquele que nos beneficia, é o bom combate ao orgulho e ao egoísmo. Por isso que o ato de agradecer, que não é tanto agradar a quem nos beneficia, é sobretudo em nós um combate, um bom combate ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. Porque quem não sabe agradecer e não agradece, acha que o mundo lhe deve, que Deus lhe deve, que a vida lhe deve, que a lei lhe deve. E claro, pelo simples ato de existirmos, nós devemos agradecer em tudo e por tudo, e como lembrava um querido amigo nosso, Perrone, em tudo louvar a Deus. E é isso que devemos fazer. Gratidão eterna, gratidão a vocês pela atenção, paciência e carinho. Muito obrigado, muita paz, que Deus nos abençoe.